Abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 12. 1 Coríntios 2, a partir do verso 12. Vai aparecer aqui no telão também. Diz assim a palavra do Senhor: E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. Nós entendemos que Tu és suficiente para trazer o entendimento às nossas mentes e corações a respeito da Tua palavra. Senhor, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, portanto, o Espírito Santo fale ao nosso espírito, traga um entendimento claro e nos permita compreender e viver de acordo com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, Paulo fala de 3 categorias de pessoas. Paulo fala de pessoas naturais, de pessoas espirituais e de pessoas carnais. Na verdade, ele fala de pessoas naturais, de crentes espirituais e crentes carnais. E essas 3 categorias, elas estão intimamente ligadas à compreensão das pessoas em relação à mensagem do Evangelho, em relação a Jesus Cristo e este crucificado, em relação à compreensão da cruz de Cristo, da mensagem da cruz e da mensagem a respeito de Jesus Cristo. Então, é a compreensão dessa mensagem, é a capacidade de compreendê-la, ou é o nível de compreensão que determina se essa pessoa é uma pessoa natural, ou se é um crente espiritual ou um crente carnal. A questão central aqui é o Evangelho e a forma como cada pessoa compreende o Evangelho. Então o capítulo 2 se inicia de Paulo falando e falando o seguinte: eu não fui a vocês com sabedoria de palavras, eu não fui a vocês com argumentações humanas, eu não vim a vocês tentar explicar algo baseado nas habilidades intelectuais que eu possuo. E Paulo era um grande intelectual, ele tinha capacidade de ter sabedorias humanas, palavras persuasivas, mas ele vai dizer o seguinte: eu não vim até vocês com palavras persuasivas, com sabedoria humana, com a capacidade argumentativa para tentar convencê-los de algo, mas eu vim até vocês por meio do Espírito Santo, para mostrar a vocês, pelo Espírito e poder, mostrar a vocês e falar a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Então a compreensão do Evangelho, ele vai determinar
esses estágios diferentes que a pessoa pode se encontrar. Então vamos lá, Paulo fala de 3 tipos diferentes de pessoa. Primeiro ele fala da pessoa natural, do homem natural. E ele diz que esse homem ele é incapaz de compreender o Evangelho, porque o Evangelho lhe parece loucura. E como ele é incapaz de compreender o Evangelho, logo ele também não aceita o Evangelho. Ele não aceita a mensagem da cruz, e ele acaba resistindo a essa mensagem. Então, para o homem natural, queridos, aquilo que para os espirituais é muito lógico, é muito claro, para o homem natural às vezes não faz sentido, parece doideira, parece loucura, como que um Deus, ele vai entregar o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz em favor de pessoas pecadoras, inimigas de Deus, inimigas da cruz, pessoas que viraram as costas para Ele. Se você tentar entender isso naturalmente, você não consegue, porque parece loucura, e é a loucura da pregação, é a loucura do tanto do que Deus nos ama, do tanto que Deus manifestou graça para conosco. Não tem a ver com o mérito, não cabe na matemática humana essa compreensão. Então o homem natural não consegue entender como que Jesus se faz homem, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele se faz homem, Ele habita entre nós e Ele sofre humilhação, Ele sofre perseguição, e Ele é maltratado, e Ele aceita uma morte de cruz, a morte mais humilhante que existia para uma pessoa. Ele aceita isso, e tudo isso Ele faz por amor a nós, não nós agora sentados nessa cadeira, cheirosinho, bonitinho, mas nós que éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz, pecadores, que não queríamos saber do Senhor, mas ainda assim, Ele morre por nós naquela cruz. Perceba que na mente natural parece loucura, não parece fazer sentido, não parece ser possível compreender, e é por isso que nós precisamos de uma ação do Espírito Santo de Deus. Lá em João 16:8 vai dizer que quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, é a ação do Espírito Santo na mente das pessoas, no coração das pessoas, que as tornam capazes de compreender a loucura da pregação, que lhes fazem capazes de compreender, entender e crer no que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. Então, por isso que Paulo vai dizer que ele não pregou com sabedoria de palavras humanas, mas através, lá no versículo 4, mas através do Espírito e de poder. Paulo está dizendo o seguinte: eu não vim a vocês com sabedoria de palavras, mas pelo Espírito e poder. E ele ainda diz o seguinte: eu vim até vocês com fraqueza, com temor e grande tremor, que eu estive entre vocês, porque eu não pude falar e não decidi falar com sabedoria de palavras, mas sim através do Espírito e através do poder de Deus, para que vocês compreendessem o Evangelho. Então, aqui já temos uma grande lição, que para que nós alcancemos, para alcançar pessoas naturais, nós precisamos de 2 coisas essenciais. Primeiro, nós precisamos orar por elas. Alma você não ganha, alma você gera. Alma não se ganha, alma se gera. Nós precisamos orar pelas pessoas. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo lhes traga o convencimento, para que o Espírito Santo abra o entendimento, o coração dessas pessoas, para que elas possam compreender o Evangelho. Então, logo no início do ano, nós distribuímos para vocês o cartão. Você colocou lá 5 nomes, e eu espero que você colocou isso lá no seu freezer, lá está na sua Bíblia, está em algum lugar que você olhe todos os dias, e você precisa orar por essas pessoas, você precisa clamar por elas, você precisa interceder, para que as barreiras possam ir sendo quebradas, para que elas caiam, para que o Espírito Santo destrave o entendimento, destrave a compreensão, e elas possam vir entender o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, aquela pessoa que talvez que você um dia evangelizou e aceitou Jesus, leva engano seus, que se foi só aquele processo, tem alguém orando por ela, tem alguma avó, tem alguma tia, tem alguém intercedendo, alguém veio gerando essa pessoa espiritualmente, e o Espírito Santo abriu o entendimento, as barreiras
foram quebradas, foram rompidas, e essa pessoa compreendeu o Evangelho, ela entendeu o Evangelho, e o espírito dela foi vivificado, e ela se tornou uma pessoa espiritual. Aleluia, glória a Deus por isso. Então a primeira coisa é orar, a segunda coisa que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, mas pregar pelo Espírito e poder, pelo Espírito e poder. Não tem a ver com a nossa sabedoria humana, não tem a ver com a nossa capacidade de argumentar, não é a gente ficar discutindo, achando que a gente convence alguém. Quantas vezes a gente fica em embates de discussões e tal, não é a gente discutindo, não é a gente tentando argumentar, não é sabedoria de palavras que traz a conversão de pessoas, mas é quando a gente, através do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo, nós falamos, pregamos a essa pessoa e o Espírito faz aquilo que lhe apraz. Então preste atenção, se você está aqui nessa noite, você pensa assim: pastor, eu não tenho capacidade. Não é por você, é por meio do Espírito e do poder de Deus. Se você está aqui nessa noite, você pensa: pastor, eu tenho muita capacidade. Também não é por você, é por meio do Espírito e poder. Paulo era o homem mais capacitado que a gente possa encontrar, talvez aqui no Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: eu escolhi vir até vocês, não foi com a minha capacidade argumentativa, não foi com a minha capacidade de discussão, de mostrar para vocês, de convencimento. Certamente ele tinha inúmeros argumentos, mas ele diz: eu vim até vocês com o Espírito e o poder de Deus. Eu vim até vocês para que, me colocando fraco, para que o Espírito Santo usasse a minha vida. Meus irmãos, quantas vezes você tentou convencer alguém na sua família discutindo, argumentando, e você entra naquela discussão toda? Você tem que parar com isso. Você tem que naquele momento orar ao Senhor e falar: Espírito Santo, me dá uma oportunidade. Espírito Santo, o que eu falo, o que eu abordo, que maneira que eu vou argumentar aqui. E o Espírito de Deus vai colocar as palavras certas na tua boca, e por meio da unção e do poder do Espírito Santo, você vai ser capaz de levar o Evangelho até o coração dessa pessoa. Então nós precisamos fazer isso. Olha o que Paulo fala no verso 3, foi na fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Ele se faz fraco e com temor e tremor diante de Deus, sensível ao que Deus quer falar, sensível ao que Deus quer operar. Meus irmãos, é incrível como o Espírito Santo é capaz de usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Você precisa deixá-lo fazer isso. O segundo tipo de pessoa que Paulo cita aqui é o crente espiritual. O crente espiritual, ao contrário do homem natural, é aquele que compreende o Evangelho, é aquele que entendeu o Evangelho, é aquele que o Espírito Santo abriu o seu entendimento, e essa pessoa compreendeu, e ela ouviu a voz de Deus, e ela recebeu Jesus de fato como seu Senhor, como seu Salvador. E essa pessoa, diz o texto, ali no último versículo do capítulo 2, que ela possui a mente de Cristo. Ou seja, um homem espiritual é aquela pessoa que teve uma transformação de mente. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 12, ele diz o seguinte: transformai-vos através da renovação do seu entendimento. Então o homem espiritual é aquela pessoa que teve a sua cosmovisão mudada, a sua visão de mundo mudou, a sua mente foi transformada, a sua maneira de ver as coisas foi transformada. Antes ela era, e todos nós éramos, e quem sabe alguém aqui possa ainda ser, um homem natural, alguém que via as coisas de forma natural, alguém que fazia a matemática apenas da terra. Mas quando nós compreendemos o Evangelho, recebemos o Evangelho, nós nos transformamos em pessoas, em crentes espirituais. Isso acontece com uma transformação de mente, isso acontece com uma renovação de entendimento. A nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela muda. Nós passamos a ver as coisas como Jesus vê. Nós passamos a ter, diz o texto aqui, a mente de Cristo. Ou seja, nós não pensamos mais como pensávamos antes, mas agora nós pensamos como Jesus pensa. Cada situação que enfrentamos, nós não vamos lidar com ela mais do jeito que nós lidávamos como homens naturais,
mas agora nós lidamos como quem tem a mente de Cristo, nós pensamos conforme Jesus pensa. E isso é interessante, quando você observa a palavra de Deus, você vai ver que há um contraste muito grande entre a mente de Cristo e entre uma mente natural. Por exemplo, a pessoa que tem a mente natural, ela vai sempre dar margem ao seu orgulho, à sua vaidade, mas a mente de Cristo entende que tem que ser humilde, a humildade. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A mente natural, ela vai sempre pensar no individualismo, no egoísmo, ela vai pensar em si mesmo, os outros, cada um com seus problemas, não é assim? Mas a mente de Cristo nos ensina o amor ao próximo. João 13:34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A mente natural, ela vai se entregar aos seus desejos carnais, mas a mente de Cristo entende a importância da pureza. 1 Tessalonicenses 4:3 e 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou cobiça. A mente natural, ela vai querer se vingar das pessoas que lhe fizeram mal, mas a mente de Cristo nos ensina o poder do perdão. Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mateus 7:14, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. A mente natural vai procurar uma autoexaltação, uma autopromoção. A mente de Cristo nos ensina o serviço. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Filipenses 2:7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E lá na discussão em Mateus 10, de quem é o maior no reino de Deus, Jesus vai dizer assim para os discípulos: olha, os homens naturais, eles se assenhoriam uns dos outros, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. A mente natural vai ensinar o materialismo, enquanto que a mente de Cristo nos ensina a viver pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 6:33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A mente natural vai te ensinar agressividade, enquanto que a mente de Cristo nos ensina a mansidão. Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gálatas 5:22 em diante, mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. A mente carnal, natural, ela vai nos ensinar a ganância, enquanto que a mente de Cristo nos ensina a generosidade. 2 Coríntios 9:6 e 7, e digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E poderemos continuar aqui com muitos outros qualidades e princípios em que são completamente antagônicos, opostos,
divergem um do outro, aquilo que a mente natural pensa, do que a mente de Cristo pensa. Mas aqui está dizendo que o homem espiritual, aquele que entendeu o Evangelho, aquele que compreendeu o Evangelho, aquele que cresceu na fé, aquele que entendeu como tem que se comportar, como tem que viver, ele tem a mente de Cristo. Então, em todos os cenários da sua vida, em todas as áreas da sua vida, ele não pensa mais com aquela mente do homem natural, mas ele pensa com a mente de Cristo. Preste atenção, você era homem natural, então em toda circunstância virá na sua mente o que o homem natural faria. Mas se você tem crescido no entendimento do Evangelho, da palavra de Deus, também virá à sua mente o que Jesus faria no seu lugar. E se você tem a mente de Cristo, a sua decisão não é mais para o que o homem natural faria, mas sim para aquilo que Jesus faria. Amém, queridos? Mas Paulo fala ainda de um crente carnal. Ele fala de um crente espiritual. E ele diz que ainda, quando ele se refere aos coríntios, ele fala que eles são carnais. Crentes carnais. Ele vem preparando, vem falando do homem espiritual. Acho que eles estavam tudo assim, nossa, que benção, né? Aí depois ele fala, mas vocês são carnais, né? Vocês são crente carnal. E a palavra carne na Bíblia, ela é um dos desafios para nós. Quando você estuda hermenêutica, que é a arte de interpretação bíblica, certamente aparece lá a palavra carne, porque o próprio apóstolo Paulo utiliza essa palavra em vários contextos diferentes. Então, uma das coisas que aprendemos na interpretação bíblica é que nós temos que olhar o contexto da onde a palavra nos está inserida. Então, Paulo, em alguns momentos, ele usa a carne para a carcaça, para o recipiente que está contendo a nossa alma e o nosso espírito. Outras vezes ele usa a carne como as nossas inclinações pecaminosas, como por exemplo naquele texto que ele fala das obras da carne. Então ele está falando daquilo que é pecado, que é pecaminoso, que são as obras pecaminosas. E nesse contexto aqui específico, Paulo vai falar do crente carnal como um crente imaturo, como um crente infantil, como aquele que ainda não amadureceu. Ele não está defendendo a possibilidade de um cristão de verdade ser alguém que ainda vive no pecado ou na prática do pecado. Pelo contrário, a Bíblia nos dá, e o próprio apóstolo Paulo em diversos textos, e nos diz claramente como nós precisamos morrer para o pecado, e o pecado não pode ter mais domínio sobre a nossa vida, e em Cristo ele não tem mais esse domínio. Como por exemplo Romanos 6, do 6 ao 7, ele diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6, 11, assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gálatas 2, 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 1 Pedro 2, 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Romanos 6, do 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Perceba que há um conceito bíblico claro, que nós que fomos salvos, nós que somos crentes, cristãos, convertidos, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, nós não podemos mais permanecer sobre o pecado, temos que morrer para com o pecado. No entanto, Paulo vai nos apresentar aqui o crente carnal, e esse crente carnal é um crente imaturo, é um crente infantil, e sendo um crente imaturo e infantil, ele está propenso sim a pecar, ele está propenso a obras carnais, a coisas erradas. Então o tema central aqui é maturidade. Nós precisamos amadurecer. O crente carnal é um crente imaturo, é aquele que não amadureceu ainda, é aquele que ainda é menino, é aquele que ainda precisa se desenvolver na fé.
E Paulo vai apresentar duas questões claras aqui que revelam a imaturidade de uma pessoa. Primeiro é o tipo de alimentação dessa pessoa. Ele diz o seguinte: eu queria dar a vocês comida sólida, mas eu tenho que ainda dar leitinho espiritual. A comida de vocês ela é muito superficial. A comida de vocês é uma comida ainda infantil. Vocês não se aprofundam, vocês não desejam crescer no conhecimento. Eu queria estar aqui dando uma comida mais sólida para vocês, mas vocês ainda carecem de leite espiritual. Lá no versículo 2, perceba o seguinte: Paulo está falando claramente da palavra de Deus, do entendimento de Jesus Cristo e da obra da cruz. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não se aprofundam, vocês ficam na superficialidade, e vocês ficam tendo que ser alimentados com leitinho espiritual. E vocês, Paulo está dizendo o seguinte, que o crente maturo, queridos, ele não deseja conhecer mais da palavra de Deus, ele não se aprofunda na palavra de Deus. O leite maturo, ele se contenta só em encher a barriguinha com leite, e ele toca a sua vida assim. Nós precisamos ter desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos desejar nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Presta atenção, nós somos uma igreja multigeracional. Nós temos um culto de crianças acontecendo lá, de pré-adolescentes, de adolescentes acontecendo. A doutrina, o evangelho que nós pregamos em todos os cultos é o mesmo, só que a forma é diferente. Nós falamos para as crianças de uma maneira rasa, que elas entendam. Não tem como eu chegar para as crianças e tentar ali numa reunião tratar da justificação, regeneração, salvação, santificação, termos às vezes um pouco mais complexos. Nós falamos o mesmo evangelho, mas nós falamos uma linguagem infantil. Nós damos leite espiritual para elas. Agora nós que somos adultos, nós que crescemos, a expectativa de Deus para nós é que a gente saia da superficialidade. E é impressionante que as crianças às vezes dão banho ainda na gente, né? A gente fez uma reunião, a gente começou a perguntar os negócios lá, veio o Heitor, do Bruno e da Renata. Rapaz, ele respondeu lá que todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, né? Então, eles já estão até comendo algumas coisinhas sólidas, né? Mas nós às vezes estamos nos leites espiritual, queridos. Nos contentamos da mamadeira de domingo e pronto. Não, você precisa desejar conhecer mais de Deus, desejar se aprofundar na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. A tua espiritualidade não pode se resumir só a culto de domingo, ou apenas uma frequência no GECEL. Você precisa desejar conhecer mais do Senhor, e se aprofundar no conhecimento da palavra, no relacionamento com Deus, na vida com Deus. Isso é amadurecer, queridos, isso é conhecer e experimentar alimentos mais sólidos, que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós não podemos ficar só nos alimentos rasos, no leite espiritual, no alimento infantil, porque senão quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, quando vêm os problemas, quando vem a tentação, quando vem uma contra-argumentação qualquer de alguém, você não tem argumento, você é facilmente dissuadido, você é facilmente enganado, enrolado, porque a sua fé ela é muito rasa, ela é muito superficial. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo e da cruz de Cristo. A fé em Jesus, a fé na cruz de Cristo, a fé no evangelho genuíno, que nos livra da culpa do pecado, nos livra da condenação, nos livra dos vícios, dos problemas, das dificuldades. Presta atenção, às vezes você está na superfície apenas e está tentando com os teus esforços resolver os problemas. Mergulhe no conhecimento de Cristo Jesus, e o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho de Cristo, o poder da cruz de Cristo é o suficiente para ir transformando a sua vida. Você vai sendo purificado, você vai sendo transformado. A Bíblia fala, claro, que nós somos purificados pela palavra de Deus, transformados
pelo conhecimento de Deus, isso vai nos transformando, isso vai nos fazendo crescer na fé, crescendo espiritualmente. Então o crescimento cristão não tem a ver com esforço humano, tem a ver com a compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Compreenda Jesus, e você vai amadurecer, você vai crescer. Essa é a primeira coisa que Paulo identifica de um crente maturo, a sua dieta espiritual, o seu tipo de alimentação. Se ele já está comendo comida sólida ou se ele ainda está na base do leite. A segunda coisa que revela se o crente ele é carnal ou se ele já é um crente espiritual, se o crente ele ainda é imaturo ou se ele já amadureceu na fé, é o tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas. Lá no verso 3, ele vai mostrando, e um dos problemas desse capítulo que vai ser tratado, é que havia facções no meio do povo, havia divisões, havia contendas, havia grupos de pessoas diferentes, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e pessoas que se dividiam, que discutiam, uns que achavam que tinham mais razão que o outro, outros achavam que era mais espiritual que os outros achavam que o outro estava errado, e por isso havia grupos, facções, divisões no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, prestem atenção, brigas, fofocas e divisões é um sinônimo de imaturidade, de criancice, de infantilidade. Isso é coisa de criança. A minha filha Daniela, por exemplo, ela é muito amiga da Lulu, filha do Bruno, pastor Bruno, e elas acabam, por causa do ministério, elas convivem muito tempo junto, então são bastante amigas. Aí de repente, vamos supor que eu levo a minha filha num ambiente que a Lulu não está, e tem uma outra criança lá, uma outra menina lá. A minha filha vai se relacionar, eles vão começar a brincar, eles vão começar a estar juntos e etc e tal. Mas aí de repente chega a Lulu. O que vai acontecer? Ela despreza aquela menina completamente e elas acabam se relacionando. É assim ou não é? Quem tem criança? Vocês nunca viram criança, não, né? É ou não é? E aí a outra fica seguindo elas, porque criança é muito sincero, né? Criança não é igual a gente já ficaria meio magoadão, né? Mas a outra fica seguindo, quer brincar também, é capaz de vir aqui, o pai da Dani, o que foi? A Dani não quer deixar eu brincar, a Dani não quer brincar comigo e tal. Isso é coisa de criança. Isso é uma atitude infantil. Mas, no entanto, isso às vezes acontece no meio da igreja de Cristo. Pessoas que não gostou porque o outro fez não sei o quê, o outro porque não sei o que o outro, aí esse se relacionou com alguém que eu não gosto, então eu já não relaciono com ele, aí fica uma confusão danada. Gente, isso é coisa de meninice. Isso é coisa de infantilidade. A Bíblia está nos mostrando que os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos maduros. E é uma coisa que o inimigo gera na igreja, por quê? Porque Deus escolheu edificar a igreja por meio dos dons e ministérios do corpo. A gente cresce ajudando um ao outro, a gente cresce ministrando sobre um ao outro, a gente cresce edificando um ao outro. Então, quando há pelejas, divisões, contendas, a gente para de crescer, a gente para de ser ministrado e a gente para de ministrar. Então, a maturidade espiritual nos faz ter relacionamentos saudáveis. Lá em Mateus 6:9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Há um texto que sempre mexe muito comigo nesse tópico, que é o de Provérbios 6, do 16 ao 19, que ele vai dizer o seguinte: há 6 coisas que o Senhor detesta. Tem 6 coisas que o Senhor detesta, mas a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, temos uma lista aqui de 7 coisas. As 6 ele detesta, mas a 7ª é pior do que as 6. Ele tem vômito, ele ânsia de vômito em relação à 7ª. E olha que são as 6 coisas: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinato, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. Olha as 6 coisas, até assassinato está dentro das 6 coisas que o Senhor detesta. Mas a 7ª, que é ainda pior do que essas para o Senhor, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. É aquele que provoca discórdia entre irmãos. É aquele que põe lenha na fogueira. É aquele que alimenta a contenda. É aquele que
que repassa fofoca, é aquele que atrapalha de alguma forma relacionamentos. Meus irmãos, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Esse ministério é para reconciliar as pessoas a Deus, mas também abrange a reconciliação de pessoas com pessoas. Nós somos pacificadores. Nós temos que trabalhar a maturidade na igreja, está em caminharmos juntos, em termos amor fraternal, em, se for preciso, tolerar, suportar, entender, compreender, perdoar, caminhar mais uma milha, mas nós caminharmos em unidade, em direção ao alvo de Deus para nós. Aqui estava uma igreja dividida, uma igreja rachada em grupos, e Paulo está dizendo para eles: olha, gente, vocês são infantil, vocês são crentes carnais, vocês são crentes imaturos ainda, e vocês precisam crescer no conhecimento de Cristo Jesus, no entendimento do que a obra da cruz fez. Queridos, às vezes eu passo uma vergonha nessas viagens missionárias, porque a gente, como é aqui agora, estivemos no Egito, e aí nós estamos lá, os nossos irmãos falando de morrer, falando da família deles que expulsou de casa, a família mandou prender a menina, as lutas que eles enfrentam, as tribulações. E aí às vezes eu fico pensando na igreja brasileira e as dificuldades que a gente cria entre a gente, os problemas que a gente inventa. Parece que a gente não tem problema, mas a gente começa a inventar problema. Queridos, nós precisamos amadurecer como cristãos. O Senhor quer que eu e você sejamos crentes espirituais. O Senhor quer que você tenha a mente de Cristo. Você tem que parar de pensar como homem natural. Você tem que parar de pensar como crente carnal, infantil, imaturo. Você precisa amadurecer, crescer no conhecimento de Deus. E o segredo para isso, Paulo começa lá no capítulo 2, introduzindo, e ele fala qual que é o segredo, o que ele veio fazer. Ele fala qual é o mistério de Deus que ele está descortinando para nós. Ele fala Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. Nós precisamos entender que éramos pecadores, mas Jesus morreu por nós em nosso lugar. E a graça que Ele derramou sobre nós naquela cruz, ela nos perdoa dos nossos pecados. Ela nos livra da acusação, ela nos livra da condenação. Se eu entendo isso, se eu entendo que Ele me perdoou, como eu não vou perdoar meu irmão que me ofende? Se eu entendo que Ele me reconciliou com Deus, como eu não vou trabalhar para a reconciliação de pessoas com Deus? Nós precisamos compreender o que Jesus fez por nós na cruz. Ali há libertação para a sua vida, ali há transformação para você, ali há vida e vida em abundância. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos ao Senhor em nome de Jesus. Feche os olhos comigo, nós vamos participar da ceia logo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vou convidar já os pastores, presbíteros que vão nos auxiliar, diáconos para estar aqui. O bispo vai ministrar a ceia para a gente. Mas antes disso, cabe uma reflexão nesse momento. Feche seus olhos, já faça sua reflexão, sua oração. Será que você ainda tem agido como um homem natural, alguém que parece não ter a mente de Jesus? Será que você tem decidido coisas na sua vida, você tem tomado atitude de alguém natural? Ou quem sabe você tem sido um crente infantil, um crente imaturo, que fica chateado, fica emburrado, que logo causa divisões, que você já para de falar com alguém, já não quer mais se relacionar, não quer mais ir no GCL, e as coisas começam a confusão a acontecer. Você fica se alimentando só de leitinho. Você come uma dose por semana da palavra de Deus e tem a expectativa disso sustentar a sua fé ao longo da semana. E você precisa se aprofundar mais em Deus, em Cristo, no conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos, faça uma oração diante do Senhor. Deus, eu quero apresentar a tua igreja diante de ti. Eu quero pedir que teu Espírito venha sondar o nosso coração nesta noite e nos ajudar, Senhor, a compreender Jesus, a compreender a cruz, Senhor, porque a fé em Ti é a única coisa que nos capacita a vencer. A fé em Ti, Senhor, é o que nos capacita nos livrar, Senhor, das barreiras, dos grilhões, das amarras. A fé em Ti que nos liberta da acusação, do pecado. A fé em Ti que promove cura na nossa alma, na nossa vida.
Senhor, no nosso físico, inclusive. A fé em Ti, Senhor, é o que promove libertação dos vícios, dos maus hábitos, dos maus comportamentos, e nos capacita a viver uma vida crescente, de maturidade, de amadurecimento e de fortalecimento diante da Tua presença. Senhor, continua a falar conosco, continua a ministrar no nosso coração, na nossa alma. Nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus.